João, pelo Espírito Santo, vai fazer o quê? Ele vai personalizar esta palavra. Ele vai dizer, não é um poder impessoal. Esse Logos não é um princípio impessoal. Não é um poder, não é um princípio. O Logos é o Filho, com letra maiúscula. Ele é o Filho de Deus, que estava com Deus e era Deus. Logos é o verbo de Deus. O Logos é aquele em quem Deus falou. Tudo que podemos conhecer da divindade está no Logos, porque é Ele, a palavra definitiva de Deus, é o Logos, que é o Filho de Deus, a pessoa gloriosa do Filho de Deus. Tudo através dele, nele e por ele. Eles não tinham o seguinte questionamento: de onde vem isso? Como pode acontecer nesse universo desse jeito? Tem que ter um princípio. Mas eles não sabiam. Agora o Espírito Santo revela quem era. O Filho de Deus é a palavra. Você lembra lá em João 15, vós estáis limpos pela palavra. Não tem quem possa nos purificar, senão a palavra que é Cristo, o Logos de Deus, que é Cristo. Quando João disse que ele estava com Deus, ele usou a expressão prós teós. Ele estava com Deus. Essa é uma expressão prós teós. Estava com Deus. Prós, a ideia de próximo. Ele estava com Deus no sentido de próximo. Próximo. Comece a botar sua mente, preste atenção. Nós vamos chegar num lugar maravilhoso. Com Deus, a expressão é prós teós. Prós significa próximo. Próximo de Deus. Não só de próximo, mas estar gravitando em torno de. Em torno de. Ele estava com Deus, gravitando em torno, com a face de Deus na sua frente. É isto que fazia o Filho. Quando João diz, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, estava com Deus, prós teós, próximo, girava em torno de Deus, todo o tempo, vendo a face do Pai. Guarda isso. E ele era Deus. O Filho é o Verbo. O Verbo está gravitando em torno de Deus, em torno do Pai, do Deus Pai.
Isso significa que todo o prazer do filho é ver a face do pai. Ele nunca deixou de ver a face do pai. Por quê? Porque o filho sempre gravitava em torno do pai. Sempre. Desde a eternidade. Desde a eternidade o filho gravitava em torno do pai, da face do pai. E no princípio é o verbo estava próximo com Deus, e ele era Deus. E como ele gravitava em torno do pai, ele sempre via a face do pai. E ele tinha o quê? Prazer em estar na face do pai. Seu maior prazer é estar na face do pai. Pense um pouquinho hoje o pecador. O pecador vê a face do pai? Vê a face de Deus? Não. Só uma coisinha para você começar a pensar. Ele nunca deixou de ver a face do pai, porque ele está gravitando em torno do pai. Por que você está repetindo várias vezes? Porque eu também quero receber mais disso. Aí nós vamos entender lá o mistério do Getsemane. Senão a gente não vai entender o mistério do Getsemane. Mas quando esse verbo que gravitava toda a eternidade em torno do Pai, e o seu todo o prazer é estar na face do Pai, ele tinha esse propósito de sempre fazer a vontade do Pai, estar diante da face do Pai, fazer a vontade do Pai, e a sua plena satisfação é continuar na face do Pai. Quando um pecador peca, a primeira coisa que acontece com ele perde a face de Deus. E o que acontece com o pecador? Ele perde a alegria. Senhor Jesus Cristo, toda a eternidade, sempre teve maior prazer na face do seu Pai. Mas e quando ele se fez carne, conforme João 1,14? E o verbo, esse logos, esse verbo se fez carne e tabernaculou. Esse é o tabernáculo em nós, na linguagem do Novo Testamento. No Velho Testamento, o tabernáculo era um lugar. Hoje a habitação de Deus também é um lugar. É no interior da pessoa que foi regenerada, foi feita nova criatura. E então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E assim continua o texto. E quando esse verbo se fez carne, nada mudou com relação a isso, dele continuar girando em torno do Pai. O Filho continua gravitando em torno do Pai. Ele mesmo disse, em João 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está nos
seio do Pai é quem o revelou. Eu continuo gravitando em torno do meu Pai, mesmo estando aqui na terra, porque ninguém vai conhecer o Pai se não for pelo Filho. E o Filho, olha João 3,13, e a quem ele quiser revelar, lá no versículo, no 18 do João 1, em João 3,13 ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Como o Filho do homem pode estar no céu, sendo que ele estava aqui na terra? Ele não disse que estava aqui na terra? Mas ele não disse que estava... Nós não sabemos que ele estava aqui na terra? Sim. Mas ele não disse que ele está no céu? Está aqui, ó. Ninguém subiu ao céu. Ninguém. Quando o Senhor Jesus Cristo foi elevado nas alturas, é o primeiro homem com o corpo glorificado entrando lá no céu. Foi o primeiro. Até então, nenhum homem tinha entrado no céu. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Isso ele estava conversando com Nicodemos. Como ele podia estar no céu? Porque ele nunca deixou o céu. Gravitar em torno do seu Pai todo o tempo. Ele nunca abandonou o céu. Nem quando ele se fez carne, nem quando ele estava aqui na terra, ele deixou o céu. Nunca deixou de ver a face do Pai. Até agora. Até agora. Nós vamos ver a coisa mudar. Até agora que nós estamos aqui, ele nunca tinha deixado a face do Pai. Ele nunca deixou de gravitar em torno do Pai. Aonde estava todo o prazer do Filho? No Pai. E o Filho sempre quis fazer a vontade do Pai. Sempre. Ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lá em João 4,34. A minha comida, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta é a minha comida. Nunca deixou de gravitar em torno do Pai. Este era o estilo de vida do Filho. Sempre estar gravitando em torno do Pai. Sempre ver o Pai. Por isso o Pai sempre governou a vida dele aqui. O Senhor Jesus Cristo, toda a vida aqui, ele foi governado pelo Pai. Sempre, ele sempre viveu pela fé. Por isso que ele foi obediente. E o prazer do Filho. A minha comida. Qual é a sua comida? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o Filho. Esse é o Logos de Deus, que os filósofos diziam que era um princípio impessoal, que dava ordem, beleza, harmonia em todo esse universo. Isso eram os filósofos. Mas quando o Espírito Santo veio, ele usou essa mesma palavra Logos na boca de João e disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que vocês não sabem o que é,
É Deus. Colocou ponto nos is.